Estamos chegando num período muito importante para o povo judeu, para a nação judaica e para o povo de Israel, que a gente vai estar culminando com as 4 Perashiot. E eu vou tentar explicar nesse vídeo quais são a importância dessas 4 Perashiot e por que os nossos sábios decretaram, nossos sábios de boa memória decretaram essas 4 Perashiot especiais, que serão lidas durante o período entre o Rosh Chodesh Adar, né, e Rosh Chodesh Nissan, para lembrar 4 questões particulares. A primeira passagem, a primeira perashá, que se chama Perashá Shekalim. Shekalim que é lida em memória da mitzvah de contribuir Hatzi Shekel, metade de um shekel, né? Na época do primeiro templo e do segundo, as pessoas eram obrigadas a colocar a quantia de lado para sustentar o serviço de sacrifício e apoiar a manutenção do Beit HaMikdash, ao longo dos anos do templo, né? A segunda é a passagem Zachor. A segunda Perashiot é a Perashá Zachor, para lembrar as ações de Amalek. É lido no Shabat antes do Purim, né? Zachor, para tentar associar as ações do Hamã, malvado, e que ele também era descendente direto de Amalek. A terceira Perashiot que a gente lê é Pará Adumá. Pará Adumá é lida na última parte de Adar, na última parte do mês de Adar, que é porque se queima a vaca vermelha, né? E essa passagem está muito perto de Pessa, né? Essa perashá vai estar muito próximo de Pessa, e para trazer, o povo deve trazer como corban de Pessa. Seria uma maneira correta de fazer a purificação na época com as cinzas da vaca vermelha, né? A Pará Adumá. E a quarta passagem, que é a última, é lida no Shabat, tá? Para o Rosh Chodesh Nissan. Por isso ela é chamada HaChodesh, né? Lembrando que a primeira mitzvah comandada de Israel como nação é comemorar o Rosh Chodesh, que começou no mês de Nissan. Então, foi a primeira mitzvot que a Kadosh Baruch Hu deu para a gente comemorar, foi a contagem do mês, né? Rosh Chodesh, e começou no mês de Nissan. Qual o significado dessas 4 Parashiot no Shabbatot? Deveríamos vê-los como 4 temas separados ou como um tema que une único, né? As 4 falam desses períodos entre Adar a Nissan. Nossa primeira proposta está no meio, né? Na verdade, é justo a passagem, a Perashiot, a Perashá Zachor, deve ser categorizado separadamente, botado ela de separado, porque e as outras 3 juntas. Zachor é justamente Purim, porque é a parte da preparação para o dia festivo. Antes de nós colocarmos, antes a gente coloca em frente como inimigos Mamash de Hamã, devemos entender de onde ele veio, né? E outras 3 passagens podem ser interligadas. Todas as 3 têm uma parte de construção, tipo, você vai estar se elevando para chegar o mês de Nissan, que é Pessa, né? Para entender o que é Pessa. Em outro lugar, declaramos a necessidade do Shekalim. Do Shekalim, por quê?
Apenas 6 semanas antes do início das temporadas festivas, lançamos uma campanha fiscal nacional para renovar e preparar o Beit HaMikdash e seus arredores para os próximos Hagim, para as próximas festas. Em nosso tempo, a palavra imposto tem uma conotação negativa. Ninguém gosta de pagar imposto porque há muita corrupção hoje em dia, né? No entanto, na forma mais pura, a tributação é uma forma nobre para que a pessoa permita que cada membro da comunidade desempenhe seu papel junto com o templo, entende? Você fazer conexão com o templo quando você está dando com os sacrifícios diários que eram oferecidos na época do templo, tá? De fato, é uma forma mais fundamental do Bnei Adam le Haveró, ou seja, com você e com o próximo, né? É um modo ideal, esse é o modo ideal da tzedakah, da justiça, da caridade. Quando pagamos os nossos impostos, somos parte de uma comunidade que compartilha do fardo das despesas nacionais e locais, né? E estamos indiretamente ajudando as pessoas que não podem dar o luxo de contribuir, né? Ajudando a fornecer serviços comunitários gratuitos para beneficiar todos. Estamos unidos como um para cuidar dos nossos interesses nacionais. Muito bonito isso, né? A concepção de dar o Hetzei Shekel para, naquela época, era para construir, para a manutenção do templo, tá? A mensagem de Shekalim é, portanto, uma questão social, tá? Nos unimos primeiramente e fundimos os nossos bens monetários e materiais para manter o nosso interesse nacional mais crucial. O Beit HaMikdash deve ser cuidado por toda a comunidade, pois tal melhor a pólice de seguro para a preservação do nosso maior lugar sagrado na época, né? Exato, achei que a gente, quando tiver o templo construído, a gente possa voltar a fazer essa mitzvah que é tão importante. Então, os Rahamim decretaram essa perashá para que a gente possa lembrar dessa perashá, desse ato que a gente fazia quando tinha um templo, tá? Depois da mensagem de Shekalim, portanto, a questão social, né, como eu falei, a gente vai, vamos falar da Pará do Mar, a vaca vermelha, né, que nos purificava espiritualmente, permitindo na entrada do Beit HaMikdash participar dos nossos korbanot, ou seja, quando a gente fazia isso, as cinzas eram espalhadas, então fazia uma purificação, tá? Infelizmente hoje a gente não tem nem a vaca vermelha, mas os Chachamim decretaram isso. Nosso esforço de peça exigir uma combinação entre a motivação física e espiritual. O processo de Shekalim, Pará do Mar, nos leva a Rodesh, a porta do mês de Nissan, a porta de Pessah, né? Para todos os efeitos, é a celebração original da nossa independência como nação. Nossa independência não é o Yom Ha'atzmaut, o dia da independência do Estado de Israel. A independência mamacha do povo de Israel foi quando ele saiu do Egito, ele se tornou uma nação. Então, o primeiro dia do ano, o ano realmente começa para o povo judeu em Nissan, né? É muito interessante a gente saber disso. Também é interessante notar que Nissan é o primeiro mês do ano judaico, como eu falei agora. Então, Adar é o último ano, é o último mês do ano, né? Essas perashiot, seus temas convêm ao mês de Adar como uma conclusão para o início. Adar e Nissan se tornam paralelo com Elu e Tishrei. Entende? A gente passou alguns meses atrás o mês Selichot, o mês de Rosh Hashanah, o mês de Yom Kippur, né? Passou Elul fazendo Selichot o mês todo, Sefaradi, Ashkenazi, só quando chegou
Tishrei, na semana, entende? De Rosh Hashanah a Yom Kippur. E a gente vê todo o universo. Mas o povo de Israel, particularmente, começa em Adar e Nissan. Interessante a gente fazer essa comparação, né? Da mesma forma que passamos Elul olhando para o nosso eu individual em preparação para o dia do julgamento, também nos gastamos em Adar, profundamente envolvido na atividade comunitária, como nos aproximamos do Ano Novo Nacional, que é Pessa. Uma coisa interessante logo depois da leitura da Megillah de Purim, né, a gente tem um mês inteiro para estudar as alahot sobre Pessa. Então, a gente começa também a fazer as limpezas nas casas, né, não exagerado, mas tentar eliminar todo o hametz daquela forma que a gente, para poder ter um mês de preparação, realmente seja fisicamente e espiritual, para poder entrar em Pessa. Além disso, esse fenômeno relaciona o passado, o presente e o futuro. Não estamos interessados em jogar fora o ano passado, em vez de transformar seus aspectos positivos para um presente para vigorar o futuro. Quando chegamos à primeira semana de Nissan, fazemos isso depois de um mês de preparação comunitária, como eu falei agora. Entretanto, podemos ter outro pensamento a respeito das 4 Perashiot, uma mensagem que concentra mais no individual do que na nação. Como seguimos na Sichot anterior, na explicação passada, que a gente falou quase agora, é um tipo específico de moeda. No entanto, a raiz... anterior. Há 4 fases que vem falar, né? Como sugerimos isso, o inverno nos fornece um desafio. O inverno, ele vai... Quando chegamos em Pessa, teremos aprendido a lição dos meses anteriores. Por exemplo, começamos lá em dezembro, lá em outubro, quando começou as primeiras chuvas. Passamos outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, aí agora março, aí começa a mudar o clima, né? E é um desafio. Quando chega em Pessa, teríamos aprendido a lição dos meses anteriores, que esses meses que eu falei, o quanto as fases distintas por esse processo de contabilidade. Por exemplo, é muito difícil, porque a gente está no inverno, a gente quer mais ficar em casa, a gente come bastante, tem alguns problemas pessoais, né? E aqui ele vai tentar falar, o rabino que escreveu essa informação, ele vai falar que shekalim, a palavra shekalim refere-se a um tipo de específico de moeda. No entanto, a raiz da palavra vem de hebraico lishkol, para pensar, ou possivelmente shakal, para tirar. Portanto, talvez possamos sugerir que a primeira etapa de resumir os meses do inverno é para nos afastar das nossas tarefas diárias, né? Porque no verão você está mais livre, você pode sair, não tem problema com casaco, com tudo, né? Mas no inverno a gente tem que estar sempre querendo ficar em casa, está sempre querendo ficar num lugar mais quentinho. Não podemos pensar nossas ações objetivamente. Precisamos encontrar um tempo no nosso dia, mesmo uma vez por semana, para dar um passo através de ganhar algumas expectativas reais. O Zahor, essa Perashá Zahor, temos encontrado o isolamento temporal na busca de uma revisão séria. Precisamos nos lembrar dos nossos comportamentos durante o inverno. A mitzvah Zahor é crucial para a nossa memória seletiva,
que nos oferece cegar as fraquezas elementares e nossas falhas. Se apenas ignorá-los, eles têm o potencial de destruir ou pelo menos impedir a nossa chance real de realização da vida. Não podemos simplesmente saltar para o futuro esquecendo o que aconteceu no passado. O passado é parte integral de quem somos. Eu costumo dizer que uma pessoa sem passado é uma pessoa sem futuro. Porque uma pessoa que esquece o passado, ela é sujeita no futuro a esquecer o seu futuro. O passado tem uma conexão com o futuro. Se você não tem isso, você vive vagando. Então, é muito interessante a gente falar nisso e podemos simplesmente saltar, né? Como eu falei, como o texto está tentando dizer aqui, que nós temos uma possibilidade de lutar, de evitar que todo fenômeno de desânimo venha tentar destruir a nossa possibilidade de crescimento, né? Isso aqui é a mensagem ideal de Zahor, né? Tem vários outros negócios, de outros sentidos. O foco mais importante é tentar lembrar de Amaleque, né? Existe 3 recordações que a gente tem que estar de Oraita, que a gente tem que lembrar, tem que aniquilar e tem que sempre recordar, né? Está relacionado com todas essas coisas. Pará Adumá representa purificação. Ainda no elemento mais notável dessa purificação é que ela não vem automaticamente. Devemos passar por um processo complexo que exige concentração e ampliação do início ao fim. Nossa preparação para a peça não podemos simplesmente tornar-nos bons porque desistimos de ser mal. Devemos passar por Shekalim e Zahor antes de alcançar a parada do mar. Nossa pureza pré-peça é resultado de um autoexame semelhante da nossa consciência, né? A última HaChodesh, finalmente, após um intenso processo de autoanálise cuidadosa, podemos entrar no novo ano nacional como seres humanos recém-inspirados. A palavra Hadash é novo. Está intimamente relacionada com Chodesh, mês. Nós viajamos através do inverno, tivemos nossos altos e baixos, sucessos e fracassos, nossos momentos de elevação espiritual e o tempo de desânimos religiosos. Mas tudo isso passou. Nós gastamos algum tempo sério que conta para esses meses. E nós nos deveríamos buscar uma relativa objetividade para ignorar. Não podemos ignorar nada. Explicamos cada detalhe e estamos orgulhosos do nosso sucesso e talvez envergonhado por alguns fracassos. O processo foi difícil, mas crucial. Mas, numa última análise, conseguimos. Agora sim, somos novos, mais sábios, mais fortes, pronto para começar tudo de novo. Agora podemos confiar que estamos no pico de santidade e podemos agora, depois dessa Perashá Chodesh, chegar à peça, sentar na mesa e dizer no Leila Seder, na noite de Pessa, na noite de Seder, dizer que somos livres. Hazak Baruch.